Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 6 de Miqueias. Vamos estudar da profecia de Miqueias, o capítulo 6, versículos 1 a 8. Nesse texto encontramos o povo de Deus em controvérsias com o Senhor. Controvérsia é a discussão ou o debate sobre pontos de vistas que são opostos entre si. De modo geral, algumas pessoas querem primeiro que Deus prove que Ele é real, ou que aquilo que é pregado em seu nome é real, para somente então se submeterem a Deus. Mas, querido amigo, Deus não tem que provar nada para ninguém. A ordem é exatamente inversa, ou seja, devemos crer e fazer a sua vontade, e então descobriremos que a sua palavra é real, é verdadeira, é maravilhosa. Descobriremos que Deus é real, é um Deus verdadeiro. Nesse texto, então, encontramos um diálogo, uma discussão entre Deus e o seu povo. Foi o próprio Deus quem convocou o povo para discutir, para argumentar, para provar que Ele era o Deus que providenciava tudo para Israel e, portanto, exigia que as suas justas ações e o seu amor fossem reconhecidos por Ele, seu povo escolhido. No livro dos Salmos, lemos essa expressão: tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Salmo 50, 21. Querido amigo, essas são palavras de Deus chamando o povo para o debate, para apresentar as suas controvérsias. O Senhor, através do salmista, queria tornar clara uma verdade. E isso continua se repetindo hoje em dia. Deus não é exatamente como nós. Desde o começo dos tempos, a humanidade tem tentado remodelar Deus à imagem do homem. Os homens têm feito bezerros de ouro, ídolos de Moloque, ídolos de Baal, e os teólogos de hoje em dia debatem uns com os outros, buscando provar que Deus é do jeito que eles querem que seja. Uma coisa sobre Deus, conforme é revelada na Bíblia, que realmente desconcerta muitos, é a ideia de que Deus castigará as pessoas por pecado ou por rebeldia. Essa atitude de que Deus vai castigar o ser humano, para alguns é uma ideia difícil de ser aceita. Em alguns livros ou filmes, Deus é retratado de um modo até cômico, e é muito mais como as pessoas gostariam que ele fosse. Ele é bondoso, complacente, ele nunca fica irado, exceto nos seus dias maus. Sim, parece que as pessoas querem acreditar nesse tipo de Deus, num Deus que é incapaz de mostrar a sua ira. Nossa geração faz isso normalmente. Nós temos tentado remodelar o Deus verdadeiro e vivente, o Deus justo da Bíblia, em algo mais a nosso gosto. Mas, querido amigo, nós sabemos que isso não funciona. Os caprichos da humanidade e as preferências quanto ao que desejamos de Deus não mudam o que realmente Deus é. O fato é que Deus é capaz e está disposto a aplicar a sua ira justa e com razão, assim como Ele está disposto também a aplicar a sua graça amorosa e misericordiosa. O nosso Deus, nós temos que aprender isso, não é exatamente como o homem. Essa é uma afirmação verdadeira registrada por Paulo quando escreveu aos Romanos. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, sim, todo homem. Romanos 3, 4. Querido amigo,
Diante dessas constatações, o título que esse texto nos sugere é A Controvérsia entre Deus e o seu povo. Eu repito, a controvérsia entre Deus e o seu povo. Com base em Miqueias, capítulo 6, versículos 1 a 8, nós encontramos essas considerações. Se controvérsias são pontos de vista diferentes sobre determinado assunto, pense comigo. Se Deus diz uma coisa e o homem diz outra, imagina só quem está certo. É lógico, Deus é que está certo. As pessoas nos dias de Miqueias eram de muitas maneiras iguais às de hoje, quando se trata de pecado. Isso não era tão sério para elas, e por isso achavam que também não era tão sério assim para Deus. Porém, elas estavam erradas. Elas estavam erradas quando pensavam que, desde que todos pecam e o pecado é tão comum, não pode ser assim nada tão sério. Deus não deve castigá-lo como os profetas dizem que ele vai fazer. Mesmo que seja verdade que Deus não tem prazer em castigar os ímpios, sejam poucos ou muitos, permanece o fato de que ele disse que nenhum pecado ficaria impune. Essa é a grande verdade. O povo de Deus estava errado quando decidiram que a paciência de Deus significava que o pecado não o entristecia, que ele não levava a sério o pecado. Como naqueles dias, o Senhor nos diz ainda hoje para não tratarmos com leviandade a sua paciência, a sua tolerância. Não devemos entender sua bondade e misericórdia como uma licença para continuar pecando, e sim como uma oportunidade para nos arrependermos e nos acertarmos com Ele mesmo. O padrão de Deus para o que é certo e moral não tem mudado. As sociedades humanas vêm e vão, e com elas os costumes humanos e os padrões de comportamento. Hoje em dia vivemos numa sociedade que glorifica o pecado e a rebelião contra Deus, enquanto nem pensa em santidade. As coisas têm mudado. Isso é verdade. Porém, há uma outra verdade. Deus não mudou. Poderíamos bem desejar que Ele mudasse junto conosco, mas Ele não mudou e Ele não mudará. Por quê? Ora, porque Ele é justo e santo. Ele é um Deus imutável. E se temos que ser aceitáveis a Ele, precisamos andar na luz, porque Ele não vai andar nas trevas da nossa escuridão. Mas, querido amigo, algo que não podemos nos esquecer é que Deus também é misericordioso. Ele, por ser ao mesmo tempo Deus de amor e Deus de justiça, permite que dialoguemos com Ele. Permite que conversemos com Ele sobre a nossa maneira de viver. Portanto, tendo essas verdades a considerar, o princípio para esta reflexão, para aplicarmos esse princípio em nossas vidas, é visto nessa frase. Somente Deus, por ser misericordioso, permite a controvérsia do seu povo. Eu repito, essa é uma expressão, esse é um princípio que deve nos ajudar a entender esse texto. É o resumo desses versículos 1 a 8 do capítulo 6 de Miqueias. Somente Deus, por ser misericordioso, permite a controvérsia do seu povo. Nesse texto, encontramos então 5 aspectos da controvérsia entre Deus e o seu povo. O primeiro aspecto da controvérsia entre Deus e seu povo se vê no convite divino ao debate. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Versículo 2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor,
e vós, duráveis fundamentos da terra? Por quê? Porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Querido amigo, é interessante percebermos essa maneira de Deus chamar o homem para essa controvérsia, para esse diálogo, para essa disputa. Ele convoca também a natureza, convoca os montes como juízes, como testemunhas. Também, através das palavras de Moisés e de Isaías, conforme Deuteronômio 32, Isaías capítulo 1, Deus convocou os montes como se fossem pessoas para comprovar o que Deus vinha fazendo pelo seu povo. A ideia é que, sendo os montes e colinas pontos geográficos que não mudam, poderiam testemunhar que quem tinha mudado não era Deus, mas sim o povo escolhido. A Bíblia muitas vezes nos chama para considerarmos a lógica divina. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, conforme Isaías 1,18. A palavra causa, defender a sua causa, se usa no hebraico, especialmente no sentido de uma discussão. Defenda-se, discuta no fórum. O fórum era e é ainda um lugar público onde se discutia, se arrazoava, se filosofava e se argumentava. O verbo defender traz a ideia de contender, de manifestar o erro. Algo que está defeituoso tinha que ser apresentado. Para quê? Para que fosse corrigido. Era tão ilógica a conduta de Israel que Deus os convocou para que reconhecessem a maneira errada e inadequada que estavam vivendo. Por isso, o segundo aspecto dessa controvérsia entre Deus e o seu povo se vê no desafio de Deus ao seu povo. Versículos 3 e 4 dizem assim: Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Querido amigo, a base dessas perguntas se encontra nesses versos. Há um jogo de palavras que demonstra um estilo rebuscado. A frase, com que te enfadei, e a frase, te fiz sair, tem um som e uma grafia muito semelhante no hebraico. De uma maneira poética, o povo de Deus é chamado a recordar o modo pelo qual Deus agiu com eles, sendo fiel à sua aliança. Ele exemplificou com a redenção de Israel ao tirar-lhes do Egito. Embora todos saibamos dos importantes papéis de Moisés e Arão na libertação do povo, merece destaque aqui a citação de Miriam. Sabemos que desde a criação do primeiro casal até os dias do Novo Testamento, Deus sempre tem dado aos homens a responsabilidade da liderança. Veja, por exemplo, o ensinamento de 1 Timóteo 2, 8 a 15, onde aprendemos que o princípio da autoridade masculina estava em vigor desde a criação. Porém, esse fato não nega a importância das mulheres no plano de Deus. E aqui, nesse versículo, e por toda a Bíblia, ela destaca o papel de algumas dessas mulheres, incluindo Miriam, a irmã de Moisés e Arão. Como profetisa, ela conduziu as mulheres de Israel no louvor a Deus, conforme Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Mas também é verdade que quando ela tentou assumir um papel maior, desafiando a posição de Moisés, Deus a castigou publicamente, conforme Números 12, 1 a 15. E com isso podemos aprender que todos são importantes nos planos de Deus, mas devemos aceitar os papéis que Deus nos deu, quaisquer que sejam eles. Argumentando então dessa maneira, Deus desafiou o povo. Povo meu, que te tenho feito? Responde-me. Será que não temos procedido como os israelitas? Será que temos criticado Deus sem olhar para os nossos pecados e temos nos esquecido do que Ele tem feito em nosso favor? Como não concordaremos com a exposição do Senhor?
O terceiro aspecto da controvérsia entre Deus e o seu povo se vê agora na comprovação dos atos justos de Deus, versículo 5. Eu leio para você esse versículo. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Deus estava relembrando-lhes, através do profeta Miqueias, a sua proteção contra Balaque, que queria amaldiçoá-los através de Balaão, conforme o relato de Números 22. Querido amigo, Deus relembrou-os como os abençoou naquela ocasião. Deus impediu que Balaão os amaldiçoasse. Todas as vezes que Balaão, um profeta ambicioso e avaro, orava amaldiçoando o povo de Deus, o próprio Deus fazia com que as suas palavras se tornassem bênção para Israel. Esse era um exemplo especial que demonstrava o poder e o cuidado de Deus para com seu povo que ele mesmo tinha escolhido. Chegamos então ao quarto aspecto da controvérsia entre Deus e o seu povo. E aqui nós vemos esse quarto aspecto dessa controvérsia no desejo de acerto por parte do povo. Versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Querido amigo, aqui nós estamos vendo que Deus mesmo antecipou a resposta do povo. Ele já sabia o que o seu povo diria para ele. O povo de Deus diria o seguinte: olha, nós estamos cumprindo os deveres da religião, estamos cumprindo a lei. Porém, prostrar-se, apresentar holocaustos ou sacrificar bezerros e até entregar seus filhos em sacrifício, o que era proibido pela lei, eram apenas exercícios exteriores. Se não cuidassem da atitude do coração, não estariam adorando em espírito e em verdade. Portanto, o quinto aspecto da controvérsia entre Deus e seu povo se vê na definição da vontade de Deus. Versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Diante das desculpas que Israel poderia apresentar a Deus, dizendo que ele estava cumprindo os deveres da religião, Deus, através de Miqueias, mostra então o que, na verdade, Deus espera de todos nós, seres humanos. Ele espera atitudes interiores. Algum israelita poderia perguntar: ora, se Deus não se interessa por aquilo que fazemos em obediência à lei, afinal de contas, o que Deus quer? Miqueias disse que essa resposta já tinha sido dada e, na verdade, podemos comprovar na própria lei. Lá em Deuteronômio capítulo 10, são 3 as atitudes que Deus quer ver no seu povo. Essas 3 atitudes foram as mesmas que Jesus também mencionou em Mateus 23, 23. Deus quer que pratiquemos a justiça, isso é, na nossa relação com os outros, temos que ser justos. Essa é a nossa conduta externa. Deus quer que amemos a misericórdia, isto é, na nossa relação conosco mesmo, temos que ser compassivos, é a nossa conduta interior. E Deus quer que andemos humildemente, isto é, na nossa relação com Ele, com Deus, devemos ser modestos, submissos e quietos. Esta é a maneira pela qual Deus quer que vivamos. Cultos, sacrifícios, doações são importantes, mas o que Deus valoriza vem do nosso interior. Você tem vivido assim? Querido amigo, certamente você já viu a famosa escultura grega que representa a justiça com uma mulher com os olhos vendados sustentando no alto uma balança.
Essa representação tem significado. Sem olhar para quem está sendo julgado, ela quer que haja equilíbrio na sentença, ela quer que haja uma sentença justa. Esse é um aspecto da justiça. Mas temos outro, o aspecto em que nós devemos promover a justiça. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós promovamos a justiça, amemos a misericórdia e sejamos humildes diante dele. A minha oração por você é que você também haja dessa maneira. O que Deus requer de nós é uma atitude interna do nosso coração para glorificá-lo e honrá-lo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.